A segunda aos Coríntios. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por intermédio da vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, à congregação de Deus que está em Corinto, junto com todos os santos que estão em toda a Acaia. Que tenhais benignidade merecida e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer sorte de tribulação, por intermédio do consolo com que nós mesmos estamos sendo consolados por Deus. Pois assim como abundam em nós os sofrimentos pelo Cristo, assim abunda também por intermédio do Cristo o consolo que recebemos. Ora, quer estejamos em tribulação, é para o vosso consolo e salvação. Quer estejamos sendo consolados, é para o vosso consolo que opera para vos fazer aturar os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E assim, a nossa esperança por vós é inalterada, sabendo que assim como sois parceiros nos sofrimentos, do mesmo modo também participareis do consolo. Porque, irmãos, não queremos que sejais ignorantes da tribulação que nos sobreveio no distrito da Ásia, que estávamos sob extrema pressão, além de nossa força, de modo que estávamos muito incertos até mesmo quanto às nossas vidas. De fato, sentimos em nosso íntimo que tínhamos recebido a sentença de morte. Isto se deu para que tivéssemos confiança, não em nós mesmos, mas no Deus que levanta os mortos. Ele nos resgatou e nos resgatará de uma coisa tão grande como a morte. E temos esperança nele, de que nos resgatará também ainda mais. Vós também podeis ajudar pelas vossas súplicas por nós, a fim de que se deem agradecimentos por muitos em nosso favor, por aquilo que nos é dado bondosamente, devido aos muitos rostos em oração. Pois a coisa de que nos jactamos é a seguinte, dando dela testemunho à nossa consciência, que nos temos comportado no mundo com santidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas com a benignidade merecida de Deus, porém mais especificamente para convosco. Pois nós realmente não vos escrevemos senão as coisas que bem sabeis, ou também reconheceis, e que, espero eu, continueis a reconhecer até o fim, assim como também vós reconhecestes, até certo ponto, que nós somos causa para vos jactardes, assim como vós também sereis para nós no dia de nosso Senhor Jesus. Assim, com esta confiança, pretendi já antes ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda ocasião para alegria. E depois de uma demora convosco, ir à Macedônia, e da Macedônia retornar a vós e ser acompanhado por vós parte do caminho para a Judéia. Pois bem, por eu ter tal intenção, será que me entreguei a alguma leviandade? Ou será que as coisas que eu me proponho segundo a carne, para que haja comigo sim, sim e não, não? Mas pode-se confiar em Deus, que a nossa palavra dirigida a vós não é sim e ainda assim não. Pois o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi pregado entre vós por nosso intermédio, isto é, por intermédio de mim e de Silvano e de Timóteo, não se tornou sim e ainda assim não, mas o sim tornou-se sim no caso dele. Pois não importa quantas sejam as promessas de Deus, elas se tornaram sim por meio dele. Portanto, também por intermédio dele se diz o amém a Deus, para a glória por nosso intermédio. Mas quem garante que vós e nós pertencemos a Cristo e quem nos ungiu é Deus. Ele pôs também o seu selo sobre nós e nos deu o penhor daquilo que há de vir, isto é, o Espírito em nossos corações. Ora, chamo a Deus por testemunha contra a minha própria alma, de que é para vos poupar que ainda não fui a Corinto. Não é que sejamos os amos de vossa fé, mas somos colaboradores para a vossa alegria, porque é pela vossa fé que estáis em pé. Capítulo 2. Pois decidi o seguinte para mim mesmo:
não ir ter convosco novamente em tristeza. Porque, se eu vos entristecer, deveras quem há para me animar, exceto aquele que é entristecido por mim? E assim escrevi esta mesma coisa, para que quando eu for aí, eu não fique entristecido por causa daqueles de quem devia alegrar-me. Porque tenho confiança em todos vós, de que a alegria que tenho é a de todos vós. Pois eu vos escrevi em muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que soubesses que amor tenho, mais especificamente por vós. Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vós, até certo ponto, para não ser rigoroso demais naquilo que digo. Esta censura da parte da maioria é suficiente para tal homem, de modo que agora, ao contrário, deveis perdoar-lhe bondosamente e deveis consolá-lo, para que tal homem não seja de algum modo tragado pela sua excessiva tristeza. Exorto-vos, portanto, a que confirmeis o vosso amor por ele. Porque eu vos escrevo também com o fim de averiguar de vós a prova se sois obedientes em todas as coisas. O que bondosamente perdoardes a alguém, eu também perdoo. De fato, quanto a mim, o que eu tiver bondosamente perdoado, se é que perdoei bondosamente alguma coisa, tem sido por vossa causa à vista de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, pois não desconhecemos os seus desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para declarar as boas novas a respeito do Cristo, e se me abriu uma porta no Senhor, não tive alívio no meu espírito por não achar Tito, meu irmão, mas despedi-me deles e parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz numa procissão triunfal em companhia do Cristo e que faz que o cheiro do conhecimento dele seja perceptível em toda a parte por nosso intermédio. Pois para Deus somos cheiro fragrante de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes últimos, cheiro que procede da morte para a morte. Para os primeiros, cheiro que procede da vida para a vida. E quem está adequadamente habilitado para estas coisas? Nós estamos, pois não somos vendedores ambulantes da palavra de Deus, assim como muitos homens são. Mas falamos em sinceridade, sim, como enviados por Deus, sob a vista de Deus em companhia de Cristo. Capítulo 5. Pois nós sabemos que, se a nossa casa terrestre, esta tenda, se dissolver, havemos de ter um edifício da parte de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois gememos deveras nesta casa de moradia, desejando seriamente revestir-nos da nossa, provinda do céu, para que, revestindo-nos dela realmente, não sejamos achados nus. De fato, nós, os que estamos nesta tenda, gememos, acabrunhados, porque queremos não despir-nos dela, mas revestir-nos da outra, para que aquilo que é mortal seja tragado pela vida. Ora, quem nos produziu para esta mesma coisa é Deus, que nos deu o penhor daquilo que há de vir, isto é, o Espírito. Temos, portanto, sempre boa coragem e sabemos que enquanto tivermos o nosso lar no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois estamos andando pela fé, não pela vista. Mas temos boa coragem e bem nos agradamos antes de ficar ausentes do corpo e de fazer o nosso lar com o Senhor. Portanto, tomamos também por nosso alvo que quer tenhamos o nosso lar com Ele, quer estejamos ausentes dele, sejamos aceitáveis para Ele. Pois todos nós temos de ser manifestados perante a cadeira de juiz do Cristo, para que cada um receba o seu prêmio pelas coisas feitas por intermédio do corpo, segundo as coisas que praticou, quer boas, quer ruins. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persistimos em persuadir os homens, mas temos sido manifestados a Deus. No entanto,
espero que tenhamos sido também manifestados às vossas consciências. Não nos recomendamos novamente a vós, mas damo-vos um induzimento à jactância com respeito a nós, a fim de que tenhais uma resposta para os que se jactam da aparência externa, mas não do coração. Pois se não tivemos bom juízo, foi para Deus. Se temos bom juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos compele, porque foi isso que julgamos, que um só homem morreu por todos, de modo que então todos tinham morrido. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Por conseguinte, doravante não conhecemos mais a nenhum homem segundo a carne. Embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, certamente agora não o conhecemos mais assim. Consequentemente, se alguém estiver em união com Cristo, ele é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que novas coisas vieram à existência. Mas todas as coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus, por meio de Cristo, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando as suas falhas, e ele nos encarregou da palavra da reconciliação. Somos, portanto, embaixadores substituindo a Cristo, como se Deus instasse por nosso intermédio. Rogamos como substitutos de Cristo: sede reconciliados com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. Capítulo 3. Estamos novamente principiando a recomendar a nós mesmos? Ou necessitamos, talvez, como alguns homens, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, inscrita nos nossos corações e conhecida e lida por toda a humanidade, porque vós sois demonstrados ser carta de Cristo, escrita por nós como ministros, inscrita não com tinta, mas com o espírito de um Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas carnais, nos corações. Ora, é por intermédio do Cristo que temos esta sorte de confiança em Deus. Não é que de nós mesmos estejamos adequadamente habilitados para considerar qualquer coisa como procedente de nós mesmos, mas estarmos adequadamente habilitados procede de Deus, quem deveras nos habilitou adequadamente para sermos ministros de um novo pacto, não de um código escrito, mas de espírito. Pois o código escrito condena à morte, mas o espírito vivifica. Além disso, se o código que administra a morte e que foi gravado com letras em pedras veio a existir em glória, de modo que os filhos de Israel não podiam fitar atentamente os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, glória que havia de ser eliminada, porque não deve a administração do Espírito ser com muito mais glória? Porque se o código que administrava a condenação era glorioso, muito mais abundará com glória a administração da justiça. De fato, mesmo aquilo que outrora fora feito glorioso tem sido despojado de glória neste respeito, por causa da glória que a excede. Pois se aquilo que havia de ser eliminado foi introduzido com glória, muito mais glória teria aquilo que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, estamos usando de muita franqueza no falar, e não fazemos como Moisés fazia, pondo um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não fitassem atentamente os olhos no fim daquilo que havia de ser eliminado. Mas as suas faculdades mentais estavam obtusas. Pois até o dia atual permanece o mesmo véu sem ser levantado, por ocasião da leitura do Antigo Pacto, porque é eliminado por meio de Cristo. De fato, até o dia de hoje, sempre que se lê Moisés, há um véu deitado sobre os seus corações. Mas quando há um retorno a Jeová, é retirado o véu. Ora, Jeová é o Espírito, e onde estiver o Espírito de Jeová,
ali há liberdade. E todos nós, ao passo que com rostos desvelados refletimos como espelhos a glória de Jeová, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, exatamente como feito por Jeová o Espírito. Capítulo 6. Cooperando com ele, também nós estamos convosco, para que não aceiteis a benignidade merecida de Deus e desacerteis o propósito dela. Pois ele diz: num tempo aceitável te ouvi, e num dia de salvação te ajudei. Eis que agora é o tempo especialmente aceitável, eis que agora é o dia de salvação. De modo algum, damos qualquer causa para tropeço, para que não se ache falta no nosso ministério. Mas recomendamo-nos de todo modo como ministros de Deus, na perseverança, em muito, em tribulações, em necessidades, em dificuldades, em espancamentos, em prisões, em desordens, em labores, em noites sem dormir, em tempos sem comida, pela pureza, pelo conhecimento, pela longanimidade, pela benignidade, por Espírito Santo, pelo amor livre de hipocrisia, pela palavra veraz, pelo poder de Deus, por intermédio das armas da justiça à direita e à esquerda, por intermédio de glória e de desonra, através de relatos maus e de relatos bons, como enganadores e ainda assim verazes, como desconhecidos e ainda assim reconhecidos, como morrendo e ainda assim eis que vivemos, como disciplinados e ainda assim não entregues à morte, como pesarosos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, e ainda assim possuindo todas as coisas. A nossa boca abriu-se para vós, coríntios. O nosso coração alargou-se. Não estáis comprimidos quanto ao espaço no nosso íntimo, mas estáis comprimidos quanto ao espaço nas vossas próprias ternas afeições. Assim como recompensa dada em troca, falo como a filhos. Alargai-vos também. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Pois, que associação tem a justiça com o que é contra a lei? Ou que parceria tem a luz com a escuridão? Além disso, que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que quinhão tem o fiel com o incrédulo? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois nós somos templo de um Deus vivente, assim como Deus disse: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz Jeová, e cessai de tocar em coisa impura, e eu vos acolherei. E eu serei pai para vós, e vós sereis filhos e filhas para mim, diz Jeová o Todo-Poderoso. Capítulo 8. Agora deixamo-vos saber, irmãos, com respeito à benignidade merecida de Deus, que tem sido concedida às congregações da Macedônia, que durante uma grande prova, sob a tribulação, a abundância da alegria e a profunda pobreza deles fizeram abundar as riquezas de sua generosidade. Pois isso foi segundo a capacidade real deles. Sim, testifico que foi além de sua capacidade real, ao passo que nos rogavam espontaneamente, com muita súplica, pelo privilégio de dar bondosamente e pela participação no ministério destinado aos santos. E não somente conforme esperávamos, mas primeiro entregaram-se ao Senhor e a nós, por intermédio da vontade de Deus. Isto nos levou a encorajar Tito, para que assim como fora ele quem o iniciou entre vós, também complete esta mesma espécie de dar da vossa parte. Não obstante, assim como vós abundais em tudo, em fé e em palavra, e em conhecimento e em toda a seriedade, e neste amor nosso por vós, que abundeis também nesta espécie de dar. Não é como se fosseis mandados, mas em vista da seriedade dos outros, e para fazer uma prova da genuinidade do vosso amor, é que eu estou falando.
Pois conheceis a benignidade imerecida de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele, embora fosse rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que vos tornasseis ricos por intermédio de sua pobreza. E é nisso que dou uma opinião. Pois este assunto é de proveito para vós, visto que já faz um ano que iniciastes não somente o fazer, mas também o querer fazer. Agora, pois, acabai também de fazer isso, a fim de que, assim como houve prontidão para querer fazer, haja também a conclusão disso dentre aquilo que tendes. Pois se houver primeiro a prontidão, é especialmente aceitável segundo o que a pessoa tem, não segundo o que a pessoa não tem. Porque não tenciono que seja fácil para os outros, mas difícil para vós. Mas que o vosso excedente, por meio de uma reciprocidade, contrabalance agora mesmo a deficiência deles, a fim de que o excedente deles também venha a contrabalançar a vossa deficiência, para que haja reciprocidade. Assim como está escrito: quem teve muito, não teve de mais, e quem teve pouco, não teve de menos. Ora, graças a Deus, por ter colocado a mesma seriedade por vós no coração de Tito. Porque, deveras, ele correspondeu ao nosso encorajamento, mas, sendo muito sério, está partindo espontaneamente para ir ter convosco. Nós, porém, enviamos junto com ele o irmão cujo louvor em conexão com as boas novas se tem espalhado por todas as congregações. Não só isso, mas ele foi também designado pelas congregações para ser nosso companheiro de viagem, em conexão com esta espécie de dádiva, a ser administrada por nós para a glória do Senhor e em prova de nossa mente disposta. Estamos assim evitando que algum homem ache falta em nós em conexão com esta contribuição liberal a ser administrada por nós. Pois nós fazemos provisão honesta, não somente à vista de Jeová, mas também à vista dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, a respeito de quem provamos muitas vezes, em muitas coisas, que ele é sério, mas agora muito mais sério, devido à sua grande confiança em vós. Se, porém, houver qualquer pergunta sobre Tito, ele é parceiro meu e colaborador nos vossos interesses. Ou se a respeito de nossos irmãos, eles são apóstolos de congregações e glória de Cristo. Portanto, demonstrai-lhes a prova de vosso amor e daquilo de que nos jactamos a respeito de vós à face de todas as congregações. Capítulo 9. Agora, a respeito do ministério que é para os santos, é supérfluo que eu vos escreva, pois conheço a vossa prontidão mental, da qual me estou jactando perante os macedônios a respeito de vós, que a Acaia já está agora pronta por 1 ano, e o vosso zelo tem atiçado a maioria deles. Mas envio os irmãos, para que a nossa jactância de vós não se mostre vã neste respeito, mas para que estejais realmente prontos, assim como eu costumava dizer que estaríeis. De outro modo, se os macedônios viessem de algum modo comigo, e não vos achassem prontos, nós, para não dizer vós, seríamos envergonhados nesta afirmação nossa. Por isso achei necessário encorajar os irmãos para irem ter convosco com antecedência, e aprontarem com antecedência a vossa abundante dádiva, anteriormente prometida, para que estivesse pronta como dádiva abundante, e não como algo extorquido. Mas quanto a isso, quem semear parcimoniosamente, ceifará também parcimoniosamente. E quem semear generosamente, ceifará também generosamente. Faça cada um conforme tem resolvido no seu coração, não de modo ressentido, nem sob compulsão, pois Deus ama o dador animado. Ademais, Deus é capaz de fazer abundar para vós toda a sua benignidade merecida, para que, embora tenhais sempre plena autossuficiência em tudo, tenhais bastante para toda boa obra. Assim como está escrito: Ele tem distribuído amplamente, Ele tem dado aos pobres, a sua justiça continua para sempre. Ora, quem supre abundantemente semente ao semeador e pão para comer,
vos fornecerá e multiplicará semente para semear, e aumentará os produtos da vossa justiça. Em tudo estáis sendo enriquecidos para toda sorte de generosidade, a qual, por nosso intermédio, produz uma expressão de agradecimento a Deus. Porque o ministério deste serviço público não é somente para suprir abundantemente a carência dos santos, mas também para ser rico com muitas expressões de agradecimentos a Deus. Por intermédio da prova fornecida por este ministério, eles glorificam a Deus, porque sois submissos às boas novas a respeito do Cristo, conforme declarais publicamente que sois, e porque sois generosos na vossa contribuição para eles e para todos. E eles, com súplicas por vós, têm saudade de vós, por causa da sobrepujante benignidade merecida de Deus para convosco. Graças a Deus por sua indescritível dádiva gratuita. Capítulo 4. Pelo que, visto que temos este ministério, segundo a misericórdia que se teve conosco, não desistimos, mas temos renunciado às coisas dissimuladas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas por tornar manifesta a verdade, recomendando-nos a toda a consciência humana à vista de Deus. Agora, se as boas novas que declaramos estão de fato veladas, estão veladas entre os que perecem, entre os quais o Deus deste sistema de coisas tem cegado as mentes dos incrédulos, para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não estamos pregando a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos escravos pela causa de Jesus. Porque é Deus quem disse: da escuridão brilhe a luz. E Ele tem brilhado sobre os nossos corações para iluminá-los com o glorioso conhecimento de Deus pelo rosto de Cristo. No entanto, temos este tesouro em vasos de barro, para que o poder além do normal seja o de Deus, e não o de nós mesmos. Somos apertados de todos os modos, mas não comprimidos sem nos podermos mover. Estamos perplexos, mas não inteiramente sem saber o que fazer. Somos perseguidos, mas não ficamos cambaleando. Somos derrubados, mas não destruídos. Sempre, em toda a parte, suportamos em nosso corpo o tratamento mortífero dado a Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Pois nós, os que vivemos, estamos sendo sempre levados face a face com a morte, pela causa de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal. Consequentemente, opera em nós a morte, mas em vós a vida. Agora, visto que temos o mesmo espírito de fé, como aquele de quem está escrito: exerci fé, por isso falei, nós também exercemos fé, e por isso falamos, sabendo que aquele que levantou a Jesus também levantará a nós junto com Jesus e nos apresentará junto convosco. Pois todas as coisas são por vossa causa, a fim de que a benignidade merecida, que foi multiplicada, abundasse por causa dos agradecimentos de muitos mais para a glória de Deus. Por isso, não desistimos. Porém, ainda que o homem que somos por fora se define, certamente o homem que somos por dentro está sendo renovado de dia em dia. Pois, embora a tribulação seja momentânea e leve, produz para nós uma glória de peso que ultrapassa mais e mais e que é eterna, ao passo que fixamos os olhos não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas. Porque as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. Capítulo 7. Portanto, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade em temor de Deus. Concedei-nos espaço. Não temos feito injustiça a ninguém. Não temos corrompido a ninguém. Não nos temos aproveitado de ninguém.
Não digo isso para vos condenar, pois eu já disse que estáis em nossos corações para morrer e para viver conosco. Uso para convosco de muita franqueza no falar. Tenho muita jactância com respeito a vós. Estou cheio de consolo. Estou transbordando de alegria em toda a nossa aflição. De fato, quando cheguei à Macedônia, nossa carne não teve alívio, mas continuamos a ser afligidos de toda maneira. Havia lutas por fora, temores por dentro. Não obstante, Deus, que consola os abatidos, consolou-nos com a presença de Tito. Contudo, não somente com a presença dele, mas também com o consolo pelo qual tinha sido consolado quanto a vós, visto que nos trouxe notícia de vossa saudade, de vosso lamento, de vosso zelo por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Por isso, mesmo que eu vos tenha entristecido com a minha carta, não o deploro, embora eu o tenha no princípio deplorado. Vejo que aquela carta vos entristeceu, embora por pouco tempo. Agora me alegro. Não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos até o arrependimento. Pois fostes entristecidos de modo piedoso, para que não sofresseis dano em algo devido a nós. Porque a tristeza de modo piedoso produz arrependimento para a salvação, que não se há de deplorar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Pois esta mesma coisa há de serdes entristecidos de modo piedoso. Eis que grande seriedade produziu em vós. Sim, a vossa reabilitação. Sim, indignação. Sim, temor. Sim, saudade. Sim, zelo. Sim, o endireitamento do errado. Demonstrastes em todo sentido que sois castos neste assunto. Certamente, embora eu vos tenha escrito, fiz isso não para aquele que fez injustiça, nem para aquele a quem se fez injustiça, mas para que a vossa seriedade por nós fosse manifesta entre vós à vista de Deus. É por isso que temos sido consolados. No entanto, em adição ao nosso consolo, alegramo-nos ainda mais abundantemente por causa da alegria de Tito, porque o seu espírito tem sido reanimado por todos vós. Pois, se de algum modo eu me jactei de vós diante dele, não fui envergonhado. Mas assim como vos temos falado todas as coisas em verdade, assim também se mostrou veraz a nossa jactância diante de Tito. As ternas afeições dele também são mais abundantes para convosco, ao se lembrar ele da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me que de todo modo posso ter boa coragem em razão de vós. Capítulo 10. Ora, eu mesmo, Paulo, suplico-vos pela brandura e benignidade do Cristo, humilde como eu seja na aparência entre vós, embora, quando ausente, eu seja usado para convosco. Deveras, rogo para que, quando eu estiver presente, não use de ousadia, com aquela confiança com que espero tomar medidas firmes contra alguns que nos avaliam como se andássemos segundo o que somos na carne. Pois, embora andemos na carne, não travamos combate segundo o que somos na carne. Porque as armas de nosso combate não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolir as coisas fortemente entrincheiradas. Pois estamos demolindo raciocínios e toda a coisa altiva levantada contra o conhecimento de Deus, e trazemos todo pensamento ao cativeiro, para fazê-lo obediente ao Cristo. E mantemo-nos em prontidão, para infligir punição por toda desobediência, assim que a vossa própria obediência tiver sido executada plenamente. Olhais para as coisas segundo o seu valor aparente. Se alguém confiar em si mesmo, de que pertence a Cristo, tome novamente em conta o seguinte fato para si mesmo: que assim como ele pertence a Cristo, também nós pertencemos. Pois mesmo que eu me jactasse um pouco demais, da autoridade que o Senhor nos deu para vos edificar e não para vos demolir, eu não seria envergonhado, para que não pareça que quero apavorar-vos com as minhas cartas. Pois eles dizem: as suas cartas são ponderosas e vigorosas,
mas a sua presença em pessoa é fraca e a sua palavra desprezível. Que tal homem tome em conta o seguinte: que aquilo que somos em nossa palavra por cartas, quando ausentes, seremos também em ação quando presentes. Pois não nos atrevemos a classificar-nos entre alguns ou a comparar-nos com alguns que recomendam a si mesmos. Certamente, ao se medirem consigo mesmos e se compararem consigo mesmos, eles não têm entendimento. Da nossa parte, nós nos jactaremos não fora de nossos termos determinados, mas segundo os termos do território que Deus nos repartiu por medida, fazendo-o alcançar até vós. Realmente, não nos estamos esticando demais, como se não vos alcançássemos, pois fomos os primeiros a ir até vós, declarando as boas novas acerca do Cristo. Não nos jactamos fora dos nossos termos determinados dos labores de outro, mas alimentamos a esperança de que, ao passo que a vossa fé está sendo aumentada, possamos ficar grandes entre vós com referência ao nosso território. Então abundaremos ainda mais, para declarar as boas novas aos países mais além de vós, a fim de não nos jactarmos em território de outro, onde as coisas já estão preparadas. Mas quem se jactar, jacte-se em Jeová, pois não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim o homem a quem Jeová recomenda. Capítulo 11. Quisera eu que me suportasseis numa pequena irracionalidade. Mas, de fato, vós me estáis suportando. Pois estou ciumento de vós, com ciúme piedoso, porque eu, pessoalmente, vos prometi em casamento a um só marido, a fim de vos apresentar como virgem casta ao Cristo. Mas tenho medo de que, de algum modo, assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, vossas mentes sejam corrompidas, afastando-se da sinceridade e da castidade que se devem ao Cristo. Pois do modo como é, se alguém vem e prega um Jesus diferente do que nós pregamos, ou recebeis um Espírito diferente do que recebestes, ou boas novas diferentes do que aceitastes, vós facilmente o suportais. Porque eu considero que em nenhuma única coisa me mostrei inferior aos vossos superfinos apóstolos. Porém, mesmo que eu seja imperito na palavra, certamente não o sou no conhecimento. Porém, manifestamo-vos isso de todo modo, em todas as coisas. Ou cometi um pecado por me humilhar, para que vós fosses enaltecidos, porque de bom grado, sem custo, vos declarei as boas novas de Deus. A outras congregações roubei, por aceitar provisões, a fim de ministrar a vós. Contudo, quando estive presente entre vós e padeci necessidade, não me tornei fardo nem mesmo para um único, pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram abundantemente a minha deficiência. Sim, guardei-me de todos os modos para não me tornar oneroso para vós, e guardar-me-ei assim. É verdade de Cristo no meu caso, que não se fará parar esta jactância minha nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque não vos amo? Deus sabe que vos amo. Ora, o que venho fazendo, falo-ei ainda mais, a fim de decepar o pretexto daqueles que estão querendo um pretexto para ser achados iguais a nós no cargo de que se jactam. Porque tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os ministros dele também persistem em transformar-se em ministros da justiça. Mas o fim deles será segundo as suas obras. Digo novamente, ninguém pense que sou desarrazoado. Contudo, se realmente o pensardes, aceitai-me mesmo como desarrazoado, para que eu também me jacte um pouco. O que estou falando, não falo segundo o exemplo do Senhor, mas como em irracionalidade, neste convencimento peculiar da jactância. Visto que muitos se jactam segundo a carne, eu também me jactarei.
Pois suportais de bom grado os desarrazoados, visto que sois razoáveis. De fato, suportais a quem quer que vos escravize, quem quer que devore o que tendes, quem quer que tome o que tendes, quem quer que se enalteça sobre vós, quem quer que vos bata no rosto. Digo isso para a nossa desonra, como se a nossa posição tivesse ficado enfraquecida. Mas se outro for ousado em alguma coisa, estou falando desarrazoadamente, eu também sou ousado nela. São eles hebreus? Eu também o sou. São israelitas? Eu também o sou. São o descendente de Abraão? Eu também o sou. São ministros de Cristo? Respondo como louco. Eu o sou ainda mais destacadamente, em labores mais abundantemente, em prisões mais abundantemente, em golpes até o excesso, muitas vezes perto da morte. Dos judeus, recebi 5 vezes 40 golpes menos 1. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no profundo. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores de estradas, em perigos da minha própria raça, em perigos das nações, em perigos na cidade, em perigos no ermo, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em labor e labuta, muitas vezes em noite sem dormir, em fome e sede, muitas vezes em abstinência de comida, em frio e nudez. Além destas coisas de espécie externa, ao que de dia a dia me assedia, a ansiedade por todas as congregações. Quem é fraco? E não sou eu fraco? Quem tropeça? E não estou eu enfurecido? Se precisa haver jactância, jactar-me-ei das coisas que têm que ver com a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, sim, aquele que há de ser louvado para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador sob Aretas, o rei, guardava a cidade dos Damascenos para se apoderar de mim. Mas fizeram-me descer num cesto de vime por uma janela na muralha e escapei das suas mãos. Capítulo 12. Tenho de me jactar. Não é proveitoso, mas passarei para visões sobrenaturais e revelações da parte do Senhor. Conheço um homem em união com Cristo, o qual há 14 anos, quer no corpo, não sei, quer fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado como tal até o 3º céu. Sim, conheço a tal homem, quer no corpo, quer a parte do corpo, não sei, Deus sabe, que foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não são lícitas ao homem falar. De tal homem é que me jactarei, mas não me jactarei de mim mesmo, exceto com respeito às minhas fraquezas. Pois se é que eu quiser jactar-me, não serei desarrazoado, porque direi a verdade. Abstenho-me, porém, a fim de que ninguém ponha para meu crédito mais do que ele vê que sou ou do que ele ouve de mim, só por causa do excesso das revelações. Portanto, a fim de que eu não me sentisse enaltecido demais, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para que me estivesse esbofeteando, a fim de que eu não me enaltecesse demais. Neste respeito, supliquei 3 vezes ao Senhor para que isso se afastasse de mim. Contudo, ele me disse realmente: basta-te a minha benignidade merecida, pois o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. De muito bom grado, portanto, jactar-me-ei antes com respeito às minhas fraquezas, para que o poder do Cristo permaneça sobre mim igual a uma tenda. Portanto, tenho prazer em fraquezas, em insultos, em necessidades, em perseguições e dificuldades por Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou poderoso. Tornei-me desarrazoado. Vós me compelistes a isso, porque eu deveria ter sido recomendado por vós. Pois não me mostrei em nenhuma única coisa
inferior aos vossos superfinos apóstolos, embora eu não seja nada. Deveras, os sinais de apóstolo foram produzidos entre vós, em toda a perseverança, e por sinais e portentos e obras poderosas. Pois, em que sentido é que vos tornastes menos que o resto das congregações, exceto que eu mesmo não me tornei fardo para vós? Perdoai-me bondosamente este erro. Eis que esta é a 3ª vez que estou pronto para ir ter convosco. Contudo, não me tornarei fardo, pois estou buscando não as vossas posses, mas a vós. Porque os filhos é que não deviam acumular para os seus pais, mas os pais para os seus filhos. Pois eu, da minha parte, de muito bom grado, gastarei e serei completamente gasto em prol das vossas almas. Se eu vos amo mais abundantemente, hei de ser amado menos? Mas seja como for, não vos sobrecarreguei. Não obstante, dizeis que fui ardiloso e que vos apanhei com velhacaria. Quanto a qualquer daqueles que vos mandei, será que me aproveitei de vós por intermédio dele? Instei com Tito e mandei o irmão com ele. Será que Tito é quem se aproveitou de vós? Não andamos no mesmo espírito, nas mesmas pisadas? Pensastes todo esse tempo que estávamos fazendo a nossa defesa perante vós? É perante Deus que estamos falando em conexão com Cristo. Mas, amados, todas as coisas são para a vossa edificação. Pois receio que, quando eu chegar aí, não vos ache de algum modo, assim como queria, e eu não mostre ser para vós, assim como queríeis. Mas, em vez disso, que haja de algum modo rixa, ciúme, casos de ira, contendas, maledicências, cochichos, casos de infunação, desordens. Talvez, vindo eu novamente, meu Deus me humilhe entre vós, e eu pranteie por muitos daqueles que anteriormente pecaram, mas não se arrependeram de sua impureza e fornicação e conduta desenfreada que praticaram. Capítulo 13. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Todo o assunto tem de ser estabelecido pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Eu já disse anteriormente, e como que presente pela 2ª vez, contudo ausente agora, digo de antemão aos que antes pecaram, e a todos os demais, que não pouparei, se é que eu for outra vez aí, visto que estáis buscando uma prova de que Cristo fala por mim. Cristo, que não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. De fato, é verdade que ele foi pendurado numa estaca devido à fraqueza. Mas ele está vivo devido ao poder de Deus. É também verdade que nós somos fracos com ele, mas havemos de viver junto com ele, devido ao poder de Deus para convosco. Persisti em examinar se estais na fé. Persisti em provar o que vós mesmos sois. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em união convosco? A menos que estejais reprovados. Eu espero, deveras, que venhais a saber que não estamos reprovados. Agora, oramos a Deus para que não façais nada de errado. Não para que nós mesmos pareçamos aprovados, mas para que façais o que é excelente, embora nós mesmos pareçamos reprovados. Pois não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Certamente nos regozijamos sempre que estejamos fracos, mas vós poderosos. E por isso é que oramos, que sejais reajustados. É por isso que escrevo estas coisas enquanto ausente, para que quando eu estiver presente, não haja com severidade, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificar e não para demolir. Finalmente, irmãos, continuai a alegrar-vos, a ser reajustados, a ser consolados, a pensar em acordo, a viver pacificamente. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Todos os santos vos mandam os seus cumprimentos. A benignidade imerecida do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a participação no Espírito Santo sejam com todos vós.